Olá, pessoas ansiosas! Como tá a ansiedade aí hoje? No vídeo de hoje eu vim falar sobre as crises de ansiedade. Quais os sintomas, como identificar? Se esse assunto já te interessou, deixa o like aqui no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E também não deixe de me acompanhar lá no Instagram, que é esse aqui que tá passando aqui na tela para vocês. Agora bora começar o assunto de hoje. Antes de te falar sobre os sintomas de fato, eu preciso te explicar como funciona a resposta de luta e fuga. A resposta de luta e fuga é um mecanismo de proteção do corpo, que é ativado em momentos de perigo ou de potencial perigo, quando o cérebro tem algumas percepções sensoriais através dos nossos 5 sentidos e das memórias das nossas experiências. E como todo esse mecanismo é ativado? Bom, dentro do cérebro existe uma parte bem pequenininha chamada amígdala, que é a parte responsável por processar as nossas emoções. Então, quando ela percebe a presença de um perigo ou de um potencial perigo, ela envia sinais para o nosso corpo para aumentar a produção de adrenalina e cortisol. E é por conta desse aumento dessas substâncias que vão ocorrer as alterações e sintomas que você que já passou por alguma crise de ansiedade vai reconhecer. E quais esses sintomas? No coração terá um aumento de batimentos cardíacos e aumento da pressão arterial, dando aquela sensação de palpitação e de que o coração está saindo pela boca. E por que isso acontece? Num cenário em que você está se preparando para fugir ou para enfrentar uma ameaça, como falei anteriormente, é preciso ter um aumento da circulação do sangue para chegar mais rapidamente em todos os locais do corpo que vão ser requisitados. Outro local que sofre alterações é o pulmão. A frequência respiratória vai aumentar, então por consequência a pessoa vai acabar se sentindo mais ofegante e terá aquela sensação de falta de ar e sufocamento. Outra coisa que vai ocorrer por conta desse aumento da frequência respiratória é um desequilíbrio entre as quantidades de oxigênio e gás carbônico dentro do corpo. Daí vai aparecer formigamento, sensação de desmaio, tontura e também pode aparecer a despersonalização e a desrealização. Esses dois últimos normalmente são os sintomas que mais assustam as pessoas que sofrem de ansiedade, mas nesse vídeo eu não vou me aprofundar muito nesses dois sintomas. Mas deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu traga um vídeo só falando sobre isso. Na boca haverá uma diminuição na produção de saliva, dando aquela sensação de boca seca. E isso acontece porque, como eu disse, a resposta de luta e fuga é um mecanismo de proteção. Então, ele vai diminuir a atividade de áreas do corpo que não são úteis nesse momento, para dar total atenção e energia para as partes que mais vão precisar. Nos músculos, haverá uma maior chegada de sangue, deixando eles mais tensos e rígidos. Assim, você terá a capacidade de responder de uma forma mais rápida e eficiente caso você precise correr ou se defender de uma ameaça. E é esse aumento de fluxo do sangue para o músculo que também vai influenciar na pele, deixando a pessoa com um aspecto mais pálido. Outra alteração também muito comum de acontecer é o aumento da temperatura corporal. Isso porque o metabolismo já está mais acelerado, ou seja, tem mais batimentos cardíacos, aumento da frequência respiratória, a circulação mais rápida do sangue e por isso vai aparecer um excesso de suor nesses momentos. Já no intestino e no estômago, as reações são as mais diversas. Tem pessoas que podem ficar com o intestino solto ou com o intestino preso, tem pessoas que vão sentir mais náuseas e até pessoas que podem chegar de fato a vomitar. E aí, reconheceu alguns desses sintomas? Pois é, a crise de ansiedade vai trazer sintomas que são considerados parte de um mecanismo natural do corpo. A grande questão está no que é sinalizado para o nosso corpo como uma ameaça. E é aí que entra aquela parte de memórias de experiências já passadas na nossa vida. E comentei lá no comecinho do vídeo. Uma das referências que o nosso cérebro usa para identificar uma ameaça são as nossas memórias. Tanto aquelas memórias que você se lembra, quanto aquelas que você não se lembra. Lembrando que acionar todo esse mecanismo de resposta de luta e fuga é super válido e é um sinal de que o seu corpo está saudável. O que acontece com pessoas ansiosas é que esse mecanismo pode ser ativado repetidamente ao longo do dia e sem uma finalidade real nenhuma, ou seja, sem nenhum
perigo real mesmo. E isso traz um enorme desconforto no dia a dia e mais preocupações relacionadas à saúde. E eu digo isso por experiência própria. Só quem sofre de ansiedade e viveu nesse cenário dos últimos 2 anos sabe o pavor que era não saber se aquela falta de ar era da ansiedade ou daquela outra doença lá. Bom, agora você já sabe todos os sintomas e como reconhecer todos eles, mas te falaram que isso era um ataque de pânico e não de ansiedade. E sim, é muito comum essa confusão entre um e outro, porque realmente eles são muito parecidos. Mas afinal, qual é a diferença entre eles? Os sintomas são praticamente os mesmos. O que difere é a intensidade dos sintomas e o tempo que leva para eles chegarem no seu ápice. Em um ataque de pânico, os sintomas são extremamente mais intensos. A sensação é de estar perdendo completamente o controle do seu corpo e de que você vai morrer a qualquer momento. Além disso, em uma situação de pânico, os sintomas podem ir de 0 a 100 em questão de minutos. É muito rápido. E quando eu falo rápido, é bem rápido mesmo. Entrando agora numa história mais pessoal minha, teve uma vez que eu tava andando de metrô e eu acabei cochilando. E quando eu acordei já sentindo alguns desconfortos assim. Eu já sentia que eu não tava normal. Foi em questão de passar 3 estações, eu já estava no ápice dos sintomas e dos desconfortos. Eu tava sentindo sensação de desmaio, eu achava que eu ia morrer. Eu tava sentindo também bastante náusea. Então, para vocês terem uma ideia do quanto realmente é rápido esse ápice dos sintomas. Já na crise de ansiedade, os sintomas vão surgindo gradualmente. É comum antes você passar por um período de preocupações em excesso. Um dia ou outro você sente um desconforto assim, mas nada que te chame muita atenção. E a cada dia esses desconfortos vão se acumulando até que chega um dia no ápice dos sintomas. E apesar deles serem bastante desconfortáveis e de certa forma bem intensos, eles não são tão intensos quanto no pânico. Assim falando, parece ser meio difícil, né, de identificar um ou outro, mas com o tempo vai ficando mais fácil. E saber identificar isso é muito importante para aprender a controlar de uma forma mais assertiva os sintomas. Mas também não fique muito apegado a essas nomenclaturas. Não fique preocupado em ter que saber se é um ou se é outro. Primeiro, se atente aos sintomas e ao contexto de surgimento desses sintomas. Para finalizar, eu gostaria de pontuar mais algumas coisinhas aqui para vocês. Primeiro, todos esses sintomas realmente são muito ruins, mas eles não são perigosos. Você apenas tem a sensação de que vai partir dessa para melhor, mas como eu disse, eles não são fatais assim. Segundo, quanto mais você lutar contra esses sintomas, mais ansiedade você vai sentir. Como assim? Quer dizer que eu vou ter que ficar sentada, parada, sem fazer nada? Olha, durante os sintomas é muito provável que seja exatamente isso que você vai fazer. O máximo que você pode fazer é procurar um local que você julgue ser seguro e buscar controlar a respiração. Outra coisa que pode acontecer é você ficar com tanto medo de sentir todos esses sintomas novamente que você começa a ter comportamentos de fuga. Ou seja, de certa forma, você está lutando contra esses sintomas, o que pode causar agorafobia, que é mais um dos tipos de ansiedade. E terceiro, toda essa resposta de luta e fuga é limitada, ou seja, vai passar. Eu sei que na hora da crise é muito difícil de lembrar disso, mas é importante você saber que essa resposta não se sustenta por um longo período de tempo. Então ela vai durar apenas alguns minutos. E sim, vão parecer que são horas enquanto você está sofrendo da crise de ansiedade. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão de vídeo, enfim, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. Até semana que vem!